Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Muito bem, bom dia a todos. É um privilégio vir aqui e compartilhar com vocês nesta bela sexta-feira aqui na Nova Zelândia. E eu estou muito feliz com o verão fresco que está fazendo por aqui. Não há nada pior do que ficar o dia todo de camisa, gravata e paletó. Por isso eu estou muito grato por ter olhado a previsão do tempo esta manhã e não vai passar de 20 graus Celsius. Então eu pensei, Senhor, obrigado, que bênção ter um tempo frio no meio do verão. Então, é um privilégio vir aqui e compartilhar com vocês hoje. Para aqueles que estão online, sejam bem-vindos onde quer que você esteja, de onde quer que você esteja se juntando a nós. E hoje é sexta-feira, é o dia de preparação para o sábado. Quando eu estava na Campal Norte, eu falei sobre a doutrina do que acontece quando você morre. Os adventistas chamam de estado dos mortos, eu prefiro chamar do estar vivo em Jesus. É uma expressão muito mais positiva dessa doutrina específica. E hoje eu quero falar sobre outra doutrina adventista fundamental, que é o ensinamento sobre o dia de sábado, o Shabat. E, portanto, eu quero fazer uma pergunta. Nós somos guardadores do sábado ou do Shabat? E há uma diferença entre apenas guardar o sábado e honrar o sétimo dia. Eu quero falar sobre a distinção entre essas duas formas de honrar o sábado ou guardar o sábado ao longo do nosso tempo aqui. Portanto, antes de começarmos, convido-os a inclinarem a cabeça comigo e convidaremos a presença do Espírito Santo. Pai Celestial, nós te agradecemos por ter nos dado a bela criação. E o clímax dessa criação foi a dádiva do dia do Senhor. Pedimos hoje, Pai, que envie o seu mesmo Espírito que pairava sobre a face da terra no livro de Gênesis, quando tudo era caos, sem forma e vazio, quando não havia luz. E, Pai, eu lhe agradeço porque naquele processo de criação o Senhor trouxe ordem ao caos, trouxe bondade do nada. E hoje, Pai, estamos pedindo que, à medida que aprendemos a celebrar e honrar o dia do Senhor, o Teu Espírito Santo também traga ordem do caos e transforme nossas vidas em algo belo, em vez do caos que vivemos hoje. Senhor, eu oro para que o Senhor fale por mim e para mim, que minhas palavras sejam tiradas do Teu trono de graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, há cerca de 14 anos, a minha filha, que tinha cerca de 4 ou 5 anos de idade, solicitou o Green Card dos Estados Unidos. E quando você solicita o Green Card, ao passar pelo processo, há certos estágios e uma das primeiras coisas que acontece depois que eles fazem a revisão inicial da sua papelada é que eles lhe dão uma pequena carteira de motorista pelo correio, que parece uma carteira de motorista, mas na verdade é um cartão de autorização de emprego. E isso agora permite que você trabalhe legalmente nos Estados Unidos e existem leis federais sobre trabalho infantil, mas minha filha recebeu a autorização de trabalho do cartão de emprego federal por volta dos 5 anos de idade.
E por isso, achamos que essa era uma ocasião para comemorar. Ficamos muito felizes com isso e explicamos aos nossos filhos que Deus estava dando andamento ao nosso processo de green card e que esse era um sinal de que talvez ficássemos nos Estados Unidos, pois achávamos que talvez tivéssemos que ir embora. Mas quando recebemos nossos cartões de autorização de trabalho, a alegria e a empolgação iniciais de minha filha se transformaram em desânimo quando ela percebeu, depois da janta daquela noite, que o governo dos Estados Unidos estava exigindo que ela lavasse a louça. E aquilo que era uma fonte de alegria, agora era um fardo para minha filha, porque poderíamos dizer, veja, o governo federal agora está exigindo que você lave a louça e a sua permanência nesse país depende de você lavar a louça hoje à noite. E a nossa filha, o que era para ser uma fonte de alegria e uma bênção, agora era uma maldição em sua mente, pois ela não queria mais esse cartão federal de autorização de emprego. E às vezes as coisas se perdem na tradução, nesse caso deliberadamente, mas e quanto ao dia de sábado? Às vezes, o dia do Senhor para algumas pessoas é uma alegria absoluta e para outras, o dia do Senhor é um momento em que elas meio que se esforçam para esperar até que o sol se ponha e elas possam se reconectar em seus telefones com o que está acontecendo no mundo. Portanto, um teste rápido e simples para saber se você é um guardador do sábado ou do Shabat é fazer a si mesmo a simples pergunta: você anseia pela sexta à noite ou pelo sábado à noite? Se o seu anseio é pela sexta-noite, talvez você seja um observador do Shabat. Mas se você espera pelo sábado à noite, quando o sol se põe e começa o domingo, na perspectiva bíblica, você não observa o Shabat, mas o sábado. Portanto, vocês mesmos sabem em seu próprio coração se esperam ansiosamente pela noite de sexta-feira ou pela noite de sábado, e se aguardam ansiosamente a chegada do Shabat na noite de sexta-feira, ou se aguardam ansiosamente a chegada do domingo e a liberação de suas obrigações sagradas na noite de sábado. Portanto, eu quero falar hoje sobre essa jornada. Vamos analisar brevemente 7 verbos relacionados ao Shabat. No Antigo Testamento há 7 verbos relacionados ao Shabat. Mas vamos ao cerne do que eu quero falar, que é o sábado como 3 coisas. Ele é um memorial da criação, o sábado é uma celebração da salvação e o sábado é um sinal de um relacionamento de aliança com o nosso Pai Celestial. Portanto, eu vou examinar esses 3 aspectos do sábado antes de chegarmos às nossas conclusões mais tarde. Então, vamos começar examinando os 7 verbos do sábado. Os 2 primeiros versos estão na tela e vocês estão familiarizados com esses versículos porque os lemos em inglês, mas no hebraico há 7 verbos que estão listados no livro de Gênesis e no Pentateuco em particular. Portanto, o primeiro verbo com o qual estamos familiarizados é Gênesis 2:2, que diz que no 7º dia Deus terminou a sua obra que havia feito e descansou. E eu coloquei essa palavra, descansou, porque é o primeiro verbo que estamos vendo. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. E o verbo aqui é Shabat. Eu dei a vocês o número da concordância, caso queiram procurar por si mesmos, e significa descanso físico ou o ato de ficar parado. Assim, Deus parou o seu trabalho de criação no dia de sábado e esse verbo, o do sábado, para nós, significa que o sábado é um dia de descanso das nossas tarefas semanais. Podemos obter descanso físico durante o dia de sábado à tarde, e adiar as atividades costumava significar que as pessoas saíam batendo de porta em porta no sábado à tarde. Para muitas pessoas, hoje em dia, significa deitar e descansar um pouco no sábado à tarde. Mas o verbo Shabat significa literalmente cessar seus trabalhos ou descansar. E o segundo verbo que vemos aqui é nuar. Dele vem a palavra Noá, em Gênesis 6-8, na história do dilúvio, o seu nome é baseado nesse verbo Noá. E a frase que está no 4º mandamento do Êxodo, no capítulo 20, ele diz que em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há e descansou. Esse verbo não é o Shabat, é o Nuar, no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E esse verbo aqui carrega o sentido de que, durante o dia de sábado, você receberá descanso físico, espiritual e intelectual, especialmente nas tempestades da vida. Portanto, o sábado é um dia não apenas de descanso físico, mas um dia em que você se desconecta de todo o estresse da vida e diz, eu vou me concentrar apenas em me conectar com meu Pai Celestial.
Estou me reconectando com a fonte de toda a vida, a fonte de toda a força. Eu não vou ficar sobrecarregado por esse ciclo constante de más notícias, depressão ou estresse financeiro pelo qual estamos passando agora. O sábado é um dia para se desconectar dessas coisas e encontrar não apenas descanso físico, mas paz em meio às tempestades da vida. E o verbo ali é Noé, o homem do barco. Ele recebeu esse nome por causa desse verbo. O terceiro e o quarto verbos são estes. Veja, o primeiro verso está em Êxodo 31, verso 16. E diz que os filhos de Israel guardarão o sábado para observá-lo em todas as suas gerações como uma aliança perpétua. E o verbo ali é azá, que significa fazer ou realizar, como fazer um memorial para alguém. E o verbo implica, conforme você observa em outros lugares, particularmente em Ezequiel, que esse verbo é usado quando você cria, quando você faz algo para ser uma alegria requintada ou um deleite edificante. A ideia por trás desse verbo é que as pessoas trabalham 24 horas, 7 dias por semana, de domingo a sexta-feira à tarde, e depois simplesmente elas entram em colapso no dia de sábado. Elas estão fisicamente exaustas, e não me peçam para fazer nada na sexta-noite porque eu estou exausto. E não é assim que Deus quer que honremos o dia do Senhor. Essa passagem, esse verbo fazer em inglês é observar, em Êxodo 31, na verdade é fazer ou celebrar ou tornar algo bonito. A ideia por trás disso é que, se você tiver um casamento em breve, você simplesmente trabalhará e depois chegará à igreja. Isso aconteceu comigo. Meu pai me procurou às 2 da tarde de um domingo e disse: Conrad, você vai se casar às 5 e ainda está no escritório. Eu disse que estava trabalhando numa extensão sem custo para o RG nos Estados Unidos e eu precisava fazer isso até às 5. Ele disse: não, você precisa estar na igreja às 5. Então, eu fiz a minha extensão sem custo, que era uma emenda ao contrato com a Adra. Eu subi para tomar banho, fiz a barba e corri para a igreja bem a tempo para as 5 horas. Felizmente, minha noiva estava 5 minutos atrasada. Fiquei tão feliz. Ela não me viu entrar correndo na igreja no último minuto. Mas enfim, não é assim que Deus quer que honremos o dia do Senhor. O que Deus espera é que, quando você tem um casamento, um culto de casamento, uma celebração de casamento ou um aniversário, você não planeja isso, não se prepara para isso, não reserva um tempo na semana de trabalho para preparar o terreno para que seja um dia incrível. Você prepara as coisas, prepara as roupas, a comida para o dia, todos os preparativos são feitos para que no dia em si você não tenha trabalho a fazer. Você simplesmente aproveite a companhia daqueles que você ama e se importa. É isso que significa aqui o verbo assar, observar o sábado ao longo das suas gerações, ou seja, tratar o sábado quase como o equivalente ao seu casamento ou ao seu aniversário, ou a um casamento. Como você chama quando celebra o casamento todos os anos? Sim, isso não flui facilmente em minha mente. Portanto, essa é a ideia de que você não entra em colapso no sábado, você faz do sábado o ponto alto da semana. Não se desaba na sexta-feira à noite na cama e diz: estou exausto. O sábado é o clímax da semana, é o foco da semana. Tudo na semana é voltado para a celebração de algo especial durante o sábado. O quarto verbo que temos aqui é kalá. Aí está a referência, que significa completar ou consumar ou experimentar intimidade com Deus. E esse é o verbo que encontramos em Gênesis 2:2, que diz: no sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito e descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. Portanto, o propósito do dia do Senhor é experimentar uma comunhão íntima com o nosso Pai Celestial. Não apenas com os nossos irmãos e irmãs, mas o propósito do dia do Senhor é nos reconectarmos com a fonte de toda a vida, verdade e graça. Agora, cada um de nós se conecta de uma forma diferente com Deus, porque Deus nos criou de maneiras únicas. Alguns experimentam Deus por meio das músicas do coral. Alguns experimentam Deus por meio de uma caminhada na natureza, conforme o livro de Apocalipse. Às vezes, as pessoas experimentam Deus por meio da meditação na palavra de Deus. Alguns experimentam Deus, talvez, ouvindo um sermão ou simplesmente sentam em silêncio em algum lugar e refletem sobre como Deus tem trabalhado em suas vidas durante a semana passada. Assim, como cada um de nós experimenta Deus de uma maneira diferente, estamos mais abertos a experimentar Deus de maneiras diferentes. Isso requer intencionalidade no dia do Senhor.
Se você experimenta a Deus principalmente por meio da audição de uma música sacra, por exemplo, reserve um tempo durante o dia do Senhor para ouvir música coral. Se você experimenta a Deus por meio das maravilhas da criação, reserve um tempo todos os sábados para ir à natureza e aprender lições sobre Deus, sua criação e seu poder com a natureza. E assim, mais uma vez, temos a ideia de intencionalidade durante o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia para passarmos tempo não apenas com os nossos amigos, irmãos e irmãs, mas também para nos reconectarmos com intencionalidade com o nosso Pai Celestial. Os verbos 5 e 6 estão na tela agora. O primeiro é de Gênesis 2:3 e diz que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. E o verbo ali é barak. A palavra baraká significa bênção em hebraico e significa ser abençoado. E em outras partes do Novo e do Antigo Testamento, esse verbo é usado particularmente quando somos abençoados com o enchimento do Espírito Santo. Portanto, o dia do Senhor não é apenas um momento para nos concentrarmos em nosso Pai Celestial, mas também é um momento para buscarmos a bênção do enchimento do Espírito Santo. Ouvimos na Campal do Norte uma série de sermões sobre o batismo do Espírito Santo e a necessidade de pedirmos todos os dias o enchimento do Espírito Santo. E para que Deus nos recrie, temos uma manifestação dos frutos do Espírito Santo. E assim, no dia de sábado, Deus abençoou o dia de sábado, o que significa que Ele o infundiu particularmente com a presença do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que estava presente no início da criação, Gênesis 1, verso 2. O Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo, e no final da criação, a semana da criação em Gênesis 2:3, mais uma vez Deus coroa o sábado com a bênção do seu Espírito Santo, e para aqueles que honram o dia de sábado. E o sexto verso está aqui, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus descansou e fez. São os mesmos versos aqui em cima, mas aparecem verbos diferentes, e esse verbo é kadash. E ali está a referência, caso queiram vocês mesmos pesquisar. Kadosh, 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 Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. O substantivo significa santidade, mas o verbo significa tornar santo, santificar, purificar, separar para um uso santo e consagrar. Portanto, uma das bênçãos do dia do Senhor é que esse é um dos meios pelos quais Deus nos santifica e nos separa para um uso santo durante o resto da semana. É quase como uma limpeza espiritual pela qual passamos no dia do Senhor. Deus quer nos limpar, nos purificar, quer lavar a sujeira espiritual acumulada na semana que acabou de passar e quer nos preparar e nos separar para a próxima semana em que estamos prestes a entrar. E o último verbo sobre o dia do Senhor está em Êxodo 31:17, que fala sobre o dia do Senhor. Deus diz, é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se revigorou. O verbo ali é nafash e vem do hebraico. Se você quiser conferir, ali está a referência. E significa refrigério emocional e restauração psicológica. Agora, a psiquiatria busca a cura da alma ou da mente. Psique, que significa alma, e iatreia. Essas duas palavras somadas dão origem à psiquiatria. E a psiquiatria busca a cura da mente, mas a psiquiatria atual não reconhece a existência, a presença ou a obra de Deus. É uma ciência puramente secular. E o dia do Senhor é um meio pelo qual Deus nos promete refrigério emocional e restauração psicológica. É um tempo de cura para a mente. Não é apenas um tempo de descanso, é um tempo de cura positiva, para Deus restaurar o que o gafanhoto roubou, para que Deus nos ajude a colocar em perspectiva real o que aconteceu conosco e se realmente é sério ou não. Mas também é um tempo para que Deus comece a recriar as nossas redes de neurônios em nosso cérebro, para que possamos experimentar o refresco mental e a paz mental à medida que avançamos. Portanto, esses são os 7 verbos relacionados ao dia do Senhor. E ao analisar esses 7 verbos, o que me chama a atenção é que, se eu quiser receber todas as bênçãos de Deus, não deveria ser intencional sobre como celebro o dia do Senhor? Sim, não é só porque eu estou entrando em colapso. Deus está oferecendo todas as bênçãos àqueles que fazem um dia de sábado, àqueles que constroem um dia de sábado, àqueles que planejam, preparam, reservam e fazem com que a semana inteira trabalhe em direção ao clímax, que é o sábado do 7º dia.
Portanto, esses 7 verbos estão nos dizendo que Deus tem bênçãos especiais para aqueles que são guardadores do dia do Senhor e não simplesmente guardadores do sábado. Então, vamos passar para esses 3 aspectos do sábado que queremos abordar um pouco mais com vocês hoje. O primeiro é que o sábado é um memorial da criação de Deus, de mim e de você. É uma celebração do fato de que somos seres criados à imagem de um Pai Celestial, amoroso e todo-poderoso, cujo caráter é o amor e que Ele deseja que esse seja também o nosso caráter. E o verso-chave aqui é o 4º mandamento do capítulo 20 de Êxodo, e você está muito familiarizado com ele, talvez como adventista, mas vou lê-lo para você mais uma vez. Diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Portanto, devemos nos lembrar do dia de sábado, de acordo com esse versículo, para honrar o dia de sábado, porque ele é o memorial da criação de Deus. O sábado nos faz lembrar que Deus é bom, Deus é amor, que a sua criação original foi muito boa, que todas as boas dádivas vêm de Deus e que Deus deseja passar um tempo conosco. Todo esse significado é capturado nesse verso aqui. Em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, lemos o seguinte: no final dos 6 dias da criação, Deus cria o sábado. Diz: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E no 7º dia terminou Deus a obra que tinha feito e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí está a palavra, ele terminou, e essa é a ideia de conclusão. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele descansou de toda a sua obra que criou e fez. Assim, durante 6 dias, Deus criou o universo físico e o mundo em que vivemos. Mas o clímax da criação não foi nada físico. O clímax da criação foi algo espiritual. A pedra angular da criação não foi a humanidade. Nós fomos criados no 6º dia, mas o clímax da criação foi algo chamado de dia de sábado, que é uma realidade espiritual, é a pedra angular da criação, não algo físico. Portanto, quando falamos sobre a história da criação, somos lembrados de que Deus criou o físico, mas também criou o espiritual. A humanidade, se vivermos apenas na dimensão física da vida e ignorarmos a dimensão espiritual da vida, estaremos vivendo uma vida incompleta. O mundo secular, o mundo humanista, o mundo ateu, diz que a humanidade é o topo do período evolutivo da pirâmide evolutiva e que não há nada além de nós. Mas essa passagem aqui nos lembra que, acima da humanidade, há uma dimensão espiritual. E se vivermos nossas vidas apenas nos dias 1 a 6, sem a dimensão do 7º dia, nossas vidas serão incompletas de hoje em diante. É necessário que haja uma dimensão espiritual em nossas vidas. Deus nos criou para uma vida espiritual. Essa é uma catedral no tempo, para que tenhamos comunhão com o nosso Pai Celestial, independentemente de quem somos, onde estamos, quão ricos somos, quão instruídos somos ou a nossa ocupação. Não somos chamados nas Escrituras para fazer peregrinação a Roma, Jerusalém, porque o templo que Deus criou existe onde quer que estejamos. Quer estejamos nas ilhas do Mar do Sul, quer estejamos no Polo Norte, ou na Rússia, na África do Sul ou na Europa, todos têm 24 horas. Não é preciso fazer uma peregrinação para encontrar Deus. Deus construiu sua criação de forma que, onde quer que a humanidade esteja, há um período de 24 horas em que ela pode renovar sua comunhão com o Pai Celestial. Isaías 40, verso 28, diz o seguinte: não sabes ou não ouviste falar do Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que não desfalece, nem se cansa, nem se esquadrinha o seu entendimento. Esse verso nos diz que Deus não está cansado. Ele não se cansa após os 6 dias da criação. Ele não descansou no 7º dia por cansaço, mas para dar o exemplo para nós. E em nossa correria dos 7 dias por semana, você consegue imaginar como seria a vida sem o dia do Senhor? Eu costumo comentar com a minha esposa que o dia de sábado é o ponto final da semana. É quando eu aperto o botão de reiniciar. E se eu não tivesse o sábado, a vida seria apenas um borrão contínuo de trabalho.
Trabalho e um pouco de entretenimento, trabalho e entretenimento, e assim por diante. E depois de um tempo, eu lhe digo isso em minha própria vida, porque a maioria dos sábados eu passo pregando, e nas sextas e domingos são passados em algum lugar na estrada. Depois de 2 ou 3 meses de trabalho, de segunda a sexta, viajando, falando, viajando, sexta, sábado e domingo, depois de um tempo você perde a noção do tempo. Não se sabe qual é o dia da semana. Enquanto aqui na Nova Zelândia eu pergunto aos anfitriões, que dia é hoje? Depois de um tempo, tudo que você sabe é que hoje é um dia e eu vou fazer 2 sermões, certo? Mas além disso, seu senso do fluxo de tempo e dos ciclos do tempo evapora quando você não honra mais o sábado, o dia do Senhor. O sábado nos é dado para que não percamos o rumo e fiquemos exaustos física, espiritual e emocionalmente. Quando ficamos exaustos porque nunca celebramos o dia do Senhor, nosso relacionamento com as pessoas que amamos e com o nosso Pai Celestial se torna tenso e, por fim, podemos entrar em colapso. O sábado nos permite fazer uma pausa para reiniciar todos os relacionamentos que nos trazem alegria, felicidade e amor. O sábado não é apenas para toda a humanidade. Ele existe igualmente para todos os seres humanos. Vivemos hoje em um mundo em que somos separados por classe, renda, educação, gênero, status racial, nacionalidade, passaporte, idade, tribo e fé. Nosso mundo celebra as pessoas de classe alta, alta renda, status. As pessoas anseiam por seus 15 minutos no TikTok. Mas no sábado, Deus celebra toda a humanidade, independente de quem seja, independente da sua educação, sua cidadania, suas origens, sua renda, sua ocupação. O sábado afirma que somos todos igualmente amados por nosso Pai Celestial. Somos todos igualmente importantes para Deus, e ninguém tem direito anterior a Deus em virtude do carro que dirige ou do dinheiro em sua conta bancária. É um lembrete de que perante Deus somos todos iguais. E, de certa forma, nas tradições cristãs ocidentais, refletimos isso pelo fato de nos sentarmos em bancos em nossas igrejas. E mesmo aqui hoje, sentados em bancos, porque a cristandade evoluiu nos séculos 4, 5 e 6, não é tanto para que possamos acomodar as pessoas de forma mais eficiente. É porque quando estamos sentados em bancos, lado a lado, somos lembrados de que somos todos iguais perante Deus. É por isso que temos esses bancos em nossas igrejas. É um lembrete físico de que todos naquele banco, não importa quem você seja, somos todos iguais perante Deus. Ninguém tem prioridade aos olhos do nosso Pai Celestial. Assim, o sábado, como memorial da criação de Deus, é uma repreensão ao orgulho humano, lembrando-nos de que não somos os cumes da pirâmide revolucionária, vivendo em um universo amoral, sem responsabilidades morais para com o próximo. Mas o sábado nos lembra que somos seres morais, somos seres criados que vivem dentro de uma ordem criada, vivemos em um cosmos, não em um universo, e temos responsabilidades morais perante Deus de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, portanto, o dia do Senhor é um lembrete de todas essas verdades fundamentais. O sábado nos lembra que fomos criados para um propósito sagrado por um Criador amoroso. E se o meu início teve um propósito, então meu presente pode ter significado. E se meu presente tem significado, então meu futuro pode ter esperança. Portanto, o sábado é uma repreensão semanal às filosofias modernas do desespero, do niilismo, do vazio e do nada que assolam nossas escolas e universidades atualmente. O sábado é uma repreensão à idolatria, porque nos convida a adorar o Criador em vez da criação. Em Romanos capítulo 1, vemos que quando começamos a adorar a criação em vez do Criador, isso leva a uma espiral moral descendente na sociedade. Em nossas nações ocidentais de hoje, por causa da adoração do corpo e dos desejos da carne e da deificação dos desejos da carne acima de todas as estruturas e padrões morais, estamos vendo um colapso social, especialmente em nossa próxima geração. O sábado, no entanto, nos lembra que não devemos ter outros deuses diante de Deus em nossa vida, que devemos adorar o Criador e nada do que foi criado. Portanto, o sábado é um memorial eterno da criação de Deus. E o sábado exige uma resposta de adoração ao nosso Criador. De certa forma, todos somos criados com a necessidade de adorar. Os seres humanos adorarão algo, quer gostem ou não. Algumas pessoas adoram os ídolos de Hollywood, algumas adoram uma equipe de esporte ou uma personalidade do esporte, alguns adoram um político. Já vimos esses políticos ao longo da história. Temos um desejo inato de adorar algo maior, mais nobre do que nós mesmos.
E o sábado nos aponta para o nosso Criador como o único objeto de nossa adoração hoje. Convida-nos a não ter outros deuses em nossa vida, além do nosso Pai Celestial. Por isso, eu gosto de honrar o dia do Senhor, porque ele me lembra que eu sou um ser criado, sou um ser moral. Sou moralmente responsável perante o meu Criador e eu posso me reconectar com ele toda semana no dia de sábado. Não importa o que aconteça de domingo a sexta, ele sempre tem tempo para mim durante as horas do dia de sábado. E para você também. E ele quer que todos nós reconheçamos que somos seres morais em uma ordem criada e que a criação que ele criou originalmente pulsa em amor abnegado. E esse foi o propósito de sua criação. Então, analisamos o próximo aspecto do sábado, que é uma celebração eterna da salvação de Deus para você e para mim. Portanto, em primeiro lugar, o sábado é uma celebração da criação, é uma memória da criação e também é uma celebração da salvação. E eu quero começar esse aspecto específico do sábado olhando para a história de Êxodo, capítulo 5, versos 1 ao 5. É aqui que Moisés se dirige ao faraó e diz, deixe meu povo ir, a expressão muito famosa. Então essa é a história que diz que depois disso, Moisés e Arão entraram e disseram a faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebrem uma festa no deserto. E faraó disse, quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. E eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos, te pedimos, fazer uma viagem de 3 dias no deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não caia sobre nós com a peste ou com a espada. E o rei do Egito disse a eles, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, nessa história aqui, Moisés e Arão se apresentam ao faraó e dizem, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir. Então Deus está ordenando ao faraó que deixe o povo de Israel partir e Deus quer que eles realizem uma festa ou um festival para Deus no deserto. E isso foi antes de a lei mosaica ser dada. Não havia Páscoa, não havia tabernáculos, não havia primícias. Nenhuma das festas de Levíticos 23 estava em vigor quando chegamos a essa parte da história aqui em Êxodo 5. E, portanto, há um diálogo que vai e volta. E o faraó diz, quem é o Senhor para que eu deixe ir Israel? E eu não conheço o Senhor. Se eu conheço, eu não deixarei ir. Portanto, há um ateísmo desafiador por parte do faraó, mas observe que há uma pista sobre o tipo de festival que eles estavam querendo celebrar. Aqui o faraó diz, você os fará descansar de seus fardos, os israelitas. O verbo aqui é o Shabat. A pista aqui está em hebraico. A festa que Moisés queria celebrar no deserto era o Shabat. Isso vem antes de todas as festas de Levíticos, capítulo 23, tabernáculos, Páscoa e assim por diante. Portanto, o dia do Senhor já existia e era conhecido até mesmo pelo faraó, antes do Monte Sinai e da promulgação da lei. Portanto, Deus queria que o seu povo saísse do Egito para que pudesse celebrar o dia do Senhor. Ontem ouvimos um sermão sobre caiu, a grande Babilônia. Lembram do sermão? E na Babilônia, eles não guardam o dia do Senhor. E assim como no Antigo Egito, foi dito a eles que saíssem do Egito para que pudessem honrar o sábado, assim também o povo de Deus, no final dos tempos, Deus diz, saiam da Babilônia espiritual porque eu quero que vocês honrem o sábado. Portanto, Deus queria que o seu povo celebrasse o dia do Senhor. E em Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos são apresentados mais uma vez. E os 10 mandamentos são os mesmos desde Êxodo 20 até Deuteronômio 5, mas há uma diferença. Um dos mandamentos mudou. E o mandamento que mudou é o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. E, portanto, enquanto em Êxodo devemos nos lembrar do dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor, como Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, agora, no 4º mandamento, em Deuteronômio, o motivo do sábado mudou. Ele não é mais um memorial da criação, agora é uma celebração da salvação. Portanto, essa é a única vez nas Escrituras em que um dos mandamentos foi alterado, o motivo mudou. Portanto, em Deuteronômio 5,
Temos o quarto mandamento, guardar o dia de sábado, segundo a versão King James, guardar o dia de sábado para o santificar, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nenhum dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas, para que o servo e a serva descansem tanto quanto tu. E então vem a parte que é diferente do quarto mandamento em Êxodo 20. Os 2 mandamentos são escritos de forma diferente. Em Êxodo 20, honramos o sábado porque ele é um memorial da criação. Em Deuteronômio 5, esta é a razão pela qual celebramos o sábado. E lembrem-se, vocês eram servos, uma palavra melhor para escravo, na terra do Egito. E o Senhor, seu Deus, os tirou de lá por meio de uma mão poderosa e um braço estendido. Portanto, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Assim, em Êxodo, honramos o dia do Senhor como um memorial da criação, mas em Deuteronômio, honramos o sábado como uma celebração dos atos de libertação de Deus para o seu povo escravizado. E é interessante que nesta passagem aqui, em Deuteronômio capítulo 5, vemos que Deus salvou seu povo da escravidão antes de firmar a aliança com eles no Monte Sinai. Ou seja, Deus pode estar atuando em sua vida de maneiras encontradas muito antes de você perceber, muito antes de reconhecê-lo e antes de convidá-lo para um relacionamento de aliança. E quando eu converso, digamos, com um muçulmano ou um hindu, e eles me contam que falam sobre sua experiência espiritual, fica claro para mim, como cristão e discípulo adventista de Jesus, que o Espírito Santo está claramente agindo na vida dessa pessoa, mas ele ainda não sabe disso. Mas ao ouvir a história, você percebe que Deus está agindo na vida dessa pessoa. Talvez ela ainda se considere hinduísta, budista, muçulmana ou animista, mas eu vejo a mão de Deus na vida dessa pessoa. E aqui nessa passagem, Deus nos lembra que a razão de ser do sábado não é apenas celebrar a criação, um memorial da criação, mas celebrar a libertação de Deus de seu povo da escravidão do pecado antes de convidá-lo para um relacionamento de aliança com Ele. E Deus faz o mesmo por nós hoje. Celebramos o sábado como um meio de afirmar a verdade de que Deus não muda, nos liberta da escravidão do pecado para que possamos nos tornar seu povo. E talvez Deus o tenha libertado da escravidão do pecado. E talvez em sua própria vida você possa olhar para trás e dizer, esse é quem eu era. E Deus trabalhou dessa, daquela e de outra maneira para me tirar da escravidão do pecado a fim de que eu pudesse andar na luz. E só percebi bem no meio dessa jornada que era Deus trabalhando em minha vida. Portanto, celebramos o sábado não para sermos salvos, mas porque Ele já nos salvou. O sábado é uma celebração da salvação pela graça, não uma afirmação de que somos salvos porque guardamos a lei de Deus. É uma celebração da graça. O sábado é uma oportunidade de celebrar e testemunhar os atos maravilhosos de Deus em nossa vida. Ele afirma nossa fé em sua salvação passada, nossa confiança em nossa salvação presente e nossa esperança em nossa salvação futura. O sábado afirma que somos salvos não por nossa incapacidade, mas por um poderoso ato de Deus. É uma celebração da libertação do pecado pelo poder e pela graça de Deus, mesmo antes de eu perceber o que estava acontecendo. Portanto, o sábado celebra a justiça pela fé, em vez da justiça pelas obras. E há pessoas hoje que guardam o dia de sábado porque sabemos, ele é o sinal de lealdade a Deus no tempo do fim. Eles guardam o sábado para serem salvas. E não é assim que devemos honrar o dia de sábado. Honramos o dia do Senhor como um sinal de que Deus agiu de forma poderosa em minha vida para me livrar da escravidão do pecado e agora eu estou em um relacionamento de aliança com Ele. Eu estou celebrando o sábado para comemorar o que Deus fez por mim quando eu não podia fazer nada. Nós guardamos o sábado não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça. E no sábado somos chamados, como disse Pedro, para proclamar os grandes feitos daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Portanto, o sábado é uma celebração da vitória de Deus em sua vida. Agora, eu vejo que as pessoas chegam à igreja em sábado de manhã e seus rostos não costumam demonstrar muita alegria. Muitas vezes no inverno de Michigan há uma determinação sombria, como se eu tivesse conseguido chegar vivo à igreja em meio à neve e ao gelo. Mas devemos celebrar o sábado. Devemos fazer do sábado um deleite.
Ele deve ser o ponto alto da semana. Se você olhar as fotos das pessoas que acabaram de ser perdoadas por Biden ou Trump, você vê a alegria em seus rostos quando saem da prisão? A propósito, são muitos. Mas quando vemos as fotos dos rostos daqueles que se encontram com suas famílias, pense nos reféns no conflito de Gaza que está acontecendo. Você viu as fotos da semana passada dos reféns de Gaza reunidos com suas famílias em Tel Aviv? As lágrimas de alegria por ter sido libertado da prisão em um calabouço debaixo da terra. Esse é o tipo de alegria que Jesus quer que levemos para a celebração do dia de sábado. Quero contar ao mundo o que Deus fez por mim. Eu quero dar testemunho das suas obras boas em meu favor. Eu quero afirmar que, embora eu viva 7 dias da semana, eu só preciso trabalhar 6 dias da semana, pois o 7º dia é um presente de Deus que não depende do meu trabalho. É um lembrete de que a vida é uma dádiva de Deus e a vida não é inerente ao meu próprio poder, à minha própria capacidade de me dar. E eu não vivo 7 dias por semana porque trabalho 7 dias por semana. Eu só trabalho 6 dias por semana e o 7º dia é um lembrete de que cada momento da vida é uma dádiva do meu Pai Celestial. O sábado é um dia de celebração, pessoal, para celebrar a bondade de Deus. E você celebra a libertação de Deus da escravidão do pecado, compartilhando com outras pessoas o que Deus fez por você. Nós testificamos, proclamamos os poderosos atos daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Portanto, se o sábado é um memorial da criação de Deus e exige adoração responsiva, é também uma celebração da salvação de Deus em nosso favor e exige um testemunho responsivo para contar às pessoas o que Deus fez por mim. Para que saibam que eu era assim, foi assim que conheci Jesus e foi isso que Deus fez em minha vida. E cada um de nós tem um testemunho diferente para dar. Eu descobri que, quando eu estava em Minnesota, onde há muitos luteranos, se você for a um funeral luterano, nos sermãos eles pregam que as pessoas mortas foram para o céu e ao lado do túmulo dizem que estão esperando a ressurreição dos justos e você se pergunta, onde estão eles? Será que alguma coisa mudou teologicamente do trajeto da igreja até o cemitério? Eu não sei. Mas o sábado é um dia para testemunhar o que Deus fez por nós. É um dia para dizer que isso é o que Deus fez em minha vida. É um dia para reconhecer sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade, sua constância. Se Deus o curou do câncer, que esse seja o seu testemunho. Se Deus curou o seu casamento, que esse seja o seu testemunho. Se Deus restaurou um relacionamento rompido com um ente querido, que esse seja o seu testemunho. E eu falo sobre essas coisas porque, eu digo, quando em Minnesota, com os luteranos, eu descobri rapidamente que se eu discutisse a teologia com alguém, acabaria havendo alguma disputa. Mas se você compartilha o que Deus fez por você, ninguém pode argumentar contra isso. É o poder do Deus vivo em sua vida. E o que eu descobri foi que se Deus permitiu que você passasse, digamos, pelo trauma do câncer, e você é um sobrevivente, talvez Deus o leve para a vida de alguém que acabou de receber um diagnóstico de câncer. E você possa dizer a essa pessoa, eu já passei por isso, eu sei como é a sensação de estar sentado no consultório e o choque, o horror tomam conta do seu corpo e a sensação de entorpecimento, mas foi isso que Deus fez por mim e é isso que Deus pode fazer por você. Em 2017, eu escorreguei nas montanhas rochosas canadenses. Eu caía em uma encosta de cascalho e a minha perna caiu, ficou presa debaixo de uma árvore bruta e ficou assim, com várias partes quebradas. Meu pé ficava pendurado assim, na parte inferior da minha perna. E foi muito doloroso. E ontem eu encontrei alguém que também havia quebrado o tornozelo. E nos conectamos por causa do tornozelo quebrado. Você nem conhece a pessoa. Mas você passou pela mesma dor, fez a mesma jornada. E ambos vimos a mão de Deus curando nossas vidas e nossos corpos. Quando você compartilha o seu testemunho, você se coloca ao lado de alguém. Você compartilha com ele, nós nos solidarizamos com ele, choramos com eles, nos alegramos com eles. Dizemos, no seu choro e na sua alegria, não se esqueça do Deus vivo, porque foi isso que ele fez por mim, nessas circunstâncias, e é isso que ele pode fazer por você também. Portanto, no dia de sábado, celebramos o ato de Deus de libertação da escravidão do pecado. E compartilhamos o nosso testemunho, proclamamos os atos poderosos daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Portanto, o sábado não é apenas um dia de adoração em resposta
a Ele como nosso Criador, o sábado exige um testemunho responsivo ao poder do Deus vivo para salvar e libertar, mesmo em 2025, aqui na Nova Zelândia. E o sábado também terceira coisa, é um sinal do relacionamento de aliança de Deus com você. E para mim, é como ter um aniversário de casamento semanal. Ok? Quando eu casei há 20 anos, eu esqueci meu aniversário de casamento uma vez em 20 anos. E eu disse à minha esposa que essa era uma taxa de acerto muito alta. Eu lembrei 19 das 20 vezes. Sim, mas não no ano em que você esqueceu, ela disse. Eu disse, bem, precisamos olhar para o quadro geral aqui. Porque no quadro geral eu tenho sido muito bom nisso. Então, a minha assistente administrativa do meu escritório sabe que um dia antes do aniversário de casamento, ela me diz para comprar um cartão e flores. E eu esqueço. Então, no dia do aniversário de casamento, ela me diz, Conrad, você comprou as flores? Não, eu esqueci. E ela disse, bem, no caminho para casa hoje, compre um cartão e algumas flores. E eu estava dirigindo para casa uma vez e ela me ligou. E ela disse, você comprou o cartão e as flores? Eu disse, não, eu saí do hotel para o carro. Desculpa. Então eu tive que voltar para a cidade, comprar o cartão e as flores. O que descobrimos com os nossos missionários é que enviamos uma carta para parabenizá-los em seus aniversários e eu disse à minha assistente administrativa, precisamos enviar uma carta a cada casal missionário uma semana antes do aniversário de casamento, só para parabenizá-los pelo aniversário de casamento que se aproxima. Sabe as cartas de gratidão que eu recebi dos rapazes no campo, agradecendo por terem me lembrado para que eu não me esquecesse de tudo isso. Mas nós rimos e brincamos sobre aniversários de casamento. E vocês conhecem a história de eu querer ir caçar porcos no meu aniversário de 2020? Não. Tudo bem, eu vou compartilhar isso com vocês. No aniversário de 20 anos de casamento, eu estava se aproximando e minha esposa me disse, o que você quer fazer? E eu pensei, bom, graças a Deus, tenho uma esposa que se lembra que eu tenho um aniversário de casamento chegando. Então ela me disse, eu quero saber o que você quer fazer. Esse é um grande evento, mas precisa ser algo muito especial. Pensei, que bom. E ela disse, eu quero saber o que você quer fazer. Eu disse, bem, você quer saber o que eu gostaria de fazer? Ela disse, sim. Eu disse, bem, depois de 20 anos de casamento, eu preciso esclarecer isso. Você quer saber o que eu quero fazer ou quer saber o que eu acho que você quer fazer? Ela disse, eu quero saber o que você quer fazer. Eu disse, sério que eu não vou me meter em problemas? E ela disse, sem problemas. Posso ficar vulnerável com o que está rolando no meu coração? Pode ficar vulnerável. Posso ser autêntico com você e estar presente nessa conversa? Sim, ela disse. Eu não vou mesmo ter problemas? Não, você não vai ter problemas. Então coloquei minha vida nas mãos e disse, eu esperava que no nosso aniversário de 20 anos de casamento pudéssemos ir para o sul do Texas, onde temos um doador que tem um grande rancho e está infestado de porcos selvagens, bichos enormes de chifres e presas. Eu disse, eu queria passar 3 dias no Texas caçando porcos. Eu estava sendo honesto. A honestidade é a base de um bom casamento, não é mesmo? E a Bíblia diz que houve silêncio no céu por meia hora. E esse silêncio foi sentido e no final desse silêncio, eu percebi que tinha dado uma bola fora e perguntei, você está desapontada? Ela disse sim. Então ela disse, você esperava que eu quisesse 5 dias de caça? Ela disse, 5 dias caçando porcos? Não, é claro. E eu disse, eu sinto muito. Ela disse, eu vou fazer a pergunta novamente e você vai me dar a resposta correta. Existe uma resposta certa. Eu acho que eu sei qual é a resposta certa, mas eu não quero falar sobre isso. E eu disse, talvez possamos ir ao Texas para um mini safari. Não vamos passar 3 dias caçando porcos. Eu esperava ir ao Texas para uma viagem de turismo ecológico. Não, nós não vamos para o Texas. Então, no final, fomos ao Olive Garden, uma das marcas de restaurantes italianos mais famosas dos Estados Unidos. E minha esposa ficou muito feliz. E eu fiquei um pouco, não tão feliz com esse resultado específico. E o que eu quero dizer com isso é que, quando entramos na nova aliança com Jesus Cristo, estamos em uma aliança de casamento com Ele. Somos a noiva de Cristo, e Cristo é o nosso noivo celestial. Ele é o noivo celestial que prometeu, eu nunca te deixarei, nem te desapontarei. Ele é o noivo celestial que está buscando apresentar sua noiva a Ele, santa e irrepreensível, sem ruga. E esse processo de santificação ocorre em Efésios 5 por meio da lavagem com a água da palavra. Assim como tomamos banho pela manhã, passamos a palavra de Deus em nossa mente pela manhã.
E esse é o processo pelo qual Cristo santifica a sua igreja, purifica a sua igreja e a prepara para a gloriosa consumação, a ceia das bodas do Cordeiro, quando todos chegaremos ao céu. Agora, há uma passagem que fala sobre isso em Êxodo 19, versos 3 ao 6. Você a vê na tela. Diz: Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e contarás aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz com os egípcios e como os carreguei em asas de água e os trouxe para mim. Agora, portanto, se obedecerem à minha voz e aos meus atos e guardarem a minha aliança, vocês serão um tesouro especial para mim acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos filhos de Israel. Portanto, nessa passagem aqui no Monte Sinai, Deus queria entrar em uma aliança ou em um relacionamento matrimonial com seu povo para que pudessem ser seu tesouro, seu reino sacerdotal, uma nação santa. Deus quer isso para nós hoje. Ele quer que sejamos uma nação santa. Ele quer que você seja seu tesouro. Ele quer que você seja um reino sacerdotal. E como experimentamos isso? Em Êxodo 31, verso 3, diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Em verdade guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, o sábado é um sinal da aliança que temos com Deus. Mais adiante, no mesmo capítulo, está escrito: Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado para observá-lo em todas as suas gerações como um convênio perpétuo. Está designado entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e se revigorou. Isso significa que Deus quer que sejamos seus bens preciosos para sempre. É um status perpétuo de ser a posse preciosa de Deus. E o sábado é um sinal externo de que somos propriedades preciosas de Deus, de que Ele está nos santificando e nos transformando em uma nação santa e em um reino sacerdotal. O sábado, na verdade, é um sinal de que Deus nos transforma. Você vê isso em Ezequiel 20, verso 12, e o verso 20 diz: Além disso, também lhes dei os meus sábados para serem designados entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica e santifica os meus sábados. E eles serão designados entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. Portanto, o sábado é um sinal de que Deus muda você e eu. Ele quer nos tornar mais e mais santos a cada semana que passa. E Ele está fazendo com que cada um de nós cresça até a plena maturidade cristã, para que sejamos uma nação santa. Portanto, celebrar o sábado é um dos meios pelos quais Deus produz o fruto do Espírito em nosso caráter. O fruto sacrificial do amor, da alegria, da paz, da bondade, da generosidade, da fidelidade, da gentileza e do domínio próprio. O sábado é a minha afirmação a Deus de que eu preciso ser mudado e quero ser mudado. Ao honrar o sábado em casa, eu digo: Senhor, estou pedindo que me santifique. Estou pedindo que me mude. Senhor, eu preciso ser transformado em uma nova criatura. Eu preciso ser recriado. Desejo que a Tua imagem seja totalmente restaurada em mim. E, portanto, honrar o dia do Senhor, fazendo dele o deleite, não se resumindo ao dia do Senhor, como muitos fazem, mas fazendo o dia do Senhor o clímax da semana. É um dos meios pelos quais Deus nos traz santificação em nosso caráter. O primeiro sábado foi celebrado por Deus com Adão e Eva antes do pecado entrar em nosso mundo. Portanto, o sábado existia antes da emergência do pecado chegar ao planeta Terra. Existia durante a atual emergência do pecado e existirá após a emergência do pecado nos novos céus e na nova terra. Portanto, o sábado nunca foi dado como um meio pelo qual ganhamos a nossa salvação, pois ele já existia antes da emergência do pecado. É um convite para uma aliança com o nosso Pai Celestial. O sábado é o sinal da aliança. No capítulo 8 de Hebreus, há 4 aspectos do sábado que abordaremos brevemente aqui. Eu tenho certeza de que vocês estão familiarizados com essa passagem de Jeremias. Mas em Hebreus capítulo 8, verso 1, Deus diz o seguinte: Pois essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. E isso é conhecido como santificação. E que nossos caracteres caídos, Deus os santifica. E agora, em vez do egoísmo estar no trono do meu coração, o amor de Deus e o próprio Deus estão no trono do meu coração.
E é a vontade dele, não a minha, que é a força motriz dominante em minha vida. E eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Hebreus 8, verso 10. Isso promete reconciliação com Deus. Para muitos aqui, há uma sensação de alienação de Deus. Ou muitas pessoas pensam, como Deus pôde permitir que isso acontecesse comigo? Ou onde estava Deus quando essas coisas ruins aconteceram? Mas o sábado é um sinal da nova aliança que celebramos na ceia do Senhor, na qual entraremos pelas águas do batismo, de que Deus vai curar nosso afastamento dele, que Ele deseja restaurar o nosso relacionamento com o nosso Criador e Salvador. E não ensinarão cada um ao seu próximo e cada um a seu irmão, dizendo, conheçam o Senhor, pois todos me conhecerão desde o menor até o maior. Esse verso está falando sobre a missão de que, quando entramos em uma nova aliança com Deus, cada um de nós compartilha no exterior o que Deus fez por nós. Que as pessoas saibam o que Deus fez por nós. As pessoas ouçam falar de um Criador, um Salvador e um Redentor. Em Hebreus 8:12, essa passagem aqui é linda na nova aliança, porque serei misericordioso para com a sua justiça e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. É a promessa da justificação. Portanto, nessa nova aliança, esse relacionamento matrimonial que celebramos todos os sábados, estamos celebrando o fato de que Deus me justificou. Deus está me santificando. Deus está se reconciliando comigo e eu com Ele. E Deus me deu uma nova tarefa, um novo propósito, que é compartilhar o Evangelho onde quer que eu esteja. E é isso que significa estar na nova aliança com Jesus Cristo. Essas são as promessas de Deus para aqueles que entram nessa experiência da aliança. E o sábado é um símbolo desse relacionamento da aliança. Algumas pessoas usam uma aliança para mostrar que estão casadas. Outros, em culturas diferentes, usam pulseiras e outros apetrechos para mostrar que são casadas. Cada cultura tem uma maneira de indicar se alguém é casado ou não. Mas para aqueles que estão casados com o seu Pai Celestial, no relacionamento da nova aliança, o sábado é o sinal desse relacionamento. Que eu estou em um relacionamento conjugal, o relacionamento da aliança com o meu Pai Celestial. E um dia eu estarei presente, pela graça de Deus, na ceia das bodas do Cordeiro, de Apocalipse capítulo 19. Portanto, o sábado é um sinal do relacionamento de aliança de Deus com cada um de nós. E exige uma resposta de trabalho para servi-lo em um ministério de reconciliação, embaixadores de Cristo que trabalham com Deus para buscar e salvar os perdidos, convidando-os também para um relacionamento da mesma aliança com Deus. Há muitas pessoas hoje em dia, muitas senhoras em particular, que passaram por um divórcio brutal. E elas precisam saber que sim, podem ter se divorciado do seu marido terreno, mas há um noivo celestial que nunca as deixará nem as abandonará. E ele as ama com amor eterno. E será que uma mãe pode se esquecer do seu filho que está amamentando? Embora ela possa se esquecer, diz Isaías 49, eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Essa é a aliança de casamento de nosso Criador Celestial para o noivo celestial. Somos gravados nas palmas de suas mãos, as cicatrizes do Calvário, que permanecerão por toda a eternidade, porque estamos nesse relacionamento de aliança com Deus. O que podemos dizer para concluir hoje? O nosso tempo está quase acabando. Bem, eu coloquei um gráfico na tela. Eu gosto de colocar gráficos na tela, pois me ajuda a pensar nas coisas. E o que esse gráfico faz? Há duas maneiras de ver as palavras. E na visão de mundo grega, tem uma xícara, um copo aqui. Tem um copo aqui. E ele está cheio de água, na verdade. Eu estou precisando de água. Este é um copo cheio de água aqui. E na visão grega de mundo, alguém diz a palavra propiciação de Romanos capítulo 3. E se você pensar com a filosofia e a lógica grega, dirá o que significa a palavra propiciação. Portanto, a palavra é como um copo vazio e temos que preenchê-lo com definição e significado. É assim que a visão de mundo grega funciona. Todos pensamos assim. Pensamos na cosmovisão grega de como se conhecêssemos a palavra salvação, o que significa santificação, o que significa expiação, etc. E assim pegamos uma palavra no idioma inglês, digamos propiciação, e a preenchemos com significado, nós a definimos. E a concordância de Strong se baseia nesse entendimento. Tem uma palavra, tem um significado. Portanto, se estivermos pensando dessa forma, é provável que sejamos guardadores do sábado. Pois o sábado é um dia que você espera preencher de significado. No modelo hebraico de pensar,
A questão não é o que uma palavra significa, mas o que a palavra faz. Eu não tenho um canudo aqui ou um cano, mas uma ilustração melhor do modo de pensar hebraico é quando você tem um canudo sujo e coloca água em uma extremidade e a água flui através do canudo para chegar ao seu destino. E no processo de fluir através desse cano sujo, ele limpa o canudo por dentro. E no modo grego de pensar, se colocarmos água em um copo como esse e o deixarmos lá por um ano, a água ficará estagnada, suja e intragável ao final de um ano. Isso se você é um guardador do sábado. Está estagnada, não vai a lugar nenhum. Mas se você estiver pensando como um hebreu e pensar, eu sou como um canudo em que a água entra por um lado durante um ano e sai pelo outro, no final do ano você estará muito mais limpo por dentro do que estava no início. Portanto, eu quero desafiá-lo hoje a não pensar tanto em termos de filosofia, lógica e mentalidade grega, mas a pensar no sábado em termos de mentalidade hebraica, que é a mentalidade que foi dada no Jardim do Éden. Portanto, se você guarda o sábado e pensa o que significa o sábado, em vez de pensar no hebraico, que é o que o sábado faz, no pensamento grego o significado é acrescentado, mas permanece conosco. No pensamento hebraico, o significado é adicionado e flui através de nós. De modo grego de pensar, as experiências da vida se misturam com a verdade celestial. E as experiências da vida permanecem conosco sem ter para onde ir. Porque nada flui para fora do copo. Em uma maneira hebraica de pensar, as experiências da vida são levadas pelo fluxo contínuo do amor e da verdade de Deus através de nós. Portanto, essas experiências amargas permanecem conosco aqui, são misturadas com a verdade e é uma mistura desagradável. Se formos guardadores do sábado, espiritualmente nos tornaremos como uma piscina estagnada, um copo de água que nunca sai. Mas se eu guardar o sábado espiritualmente, de nosso coração fluirão as correntes de água viva que Jesus prometeu que fluirão do coração dos crentes. Se eu sou um guardador do sábado, tenho a verdade, mas nos tornamos tóxicos com o tempo, porque nada está fluindo de nós. Se eu guardo o Shabat, sim, temos a verdade, mas permitimos que ela flua através de nós para ser uma fonte de bênção para outras pessoas. E é assim que Deus planejou que o sábado fosse. Se eu estiver pensando como um indivíduo da filosofia grega, sou um guardador do sábado, e o sábado torna-se um fardo. As pessoas percebem isso porque eu venho à igreja e celebro o sábado com uma cara de cão de caça e elas se afastam de Deus. Se eu estiver pensando no sábado, como Deus o deu nas escrituras hebraicas, somos guardadores do Shabat, não guardadores do sábado. O sábado é uma alegria para nós. As pessoas percebem isso e se aproximam de Deus. Portanto, eu quero desafiá-lo a dizer, você guarda o sábado ou guarda o Shabat? Uma delas fará com que você se sinta tóxico e a outra significará que você é uma fonte de vida e alegria para as pessoas ao seu redor. Portanto, você precisa fazer uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha toda semana. Portanto, o Dia do Senhor, em última análise, é um memorial da criação de Deus para cada um de nós e exige uma adoração responsiva. O Shabat é uma celebração da salvação de Deus para mim e para você e exige uma resposta de testemunho. O Shabat é um sinal eterno do relacionamento de aliança de Deus comigo e com você. E exige uma resposta de missão e testemunho daquele que nos chamou das trevas para andar na luz gloriosa do Evangelho. Então, vamos voltar à minha filha. Ela recebeu a carteira de autorização do trabalho do governo federal, o que era uma alegria às 9 da manhã. Tornou-se um fardo no jantar. Alguma coisa se perdeu na tradução. O sábado foi perdido na tradução da sua vida. Você perdeu o senso do propósito, da alegria e da bênção do sábado. Deus nunca nos deu um cartão de autorização de emprego e exige que trabalhemos, como foi a experiência de minha filha. Deus nos deu o Dia do Senhor como um memorial da criação. É uma celebração da salvação e um sinal de que estamos em um relacionamento de aliança que salva vidas com o noivo que é Jesus Cristo. A minha oração é que cada um de nós vivencie o Dia do Senhor como Deus planejou para nós. Que ele seja o ponto alto, a pedra angular, o clímax de cada semana. E que, ao fazê-lo, Deus nos transforme de tal forma que as correntes de água viva fluam através de nós e levem o Evangelho e a bênção da presença de Deus aonde quer que formos pelo resto da semana. Vamos inclinar nossas cabeças e encerrar com uma oração. Pai Celestial, te agradecemos e te louvamos pela bênção de hoje.
Agradecemos pelo fato de a dádiva do dia do Senhor ter sido concedida a cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque no sábado celebramos a nossa libertação do pecado, a nossa criação à Tua imagem e a nossa condição de noiva de Cristo à espera do banquete celestial. Senhor, em cada uma de nossas vidas, em cada um de nossos lares, eu peço humildemente que o Shabat não seja o apêndice do final da semana no qual caímos, mas que seja o clímax da semana, que seja motivo de celebração, que seja algo pelo qual nossas famílias e nossos filhos esperem ansiosamente durante toda a semana. Pai Celestial, que as horas do sábado que estão quase chegando e em todas as horas do sábado que estão por vir, que experimentemos Sua presença de uma forma que nunca experimentamos antes. Obrigado, Pai, por ouvir e responder a essa oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém.